pecado já não tem mais poder sobre nós, porque nós morremos para o pecado. Amém, queridos? Hoje não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do mundo, porque o Senhor Jesus nos libertou. Louvado seja o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, possamos todos os dias tributar ao Senhor, porque Ele é o único digno. Amém? Eu quero falar hoje com você a respeito de um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12. Antes de nós participarmos da ceia, quero falar a respeito desse texto. E o meu intuito é que o seu coração se encha de fé, seu coração, se encha de grandes expectativas por aquilo que o Senhor tem para a sua vida, por aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus e nós falamos da caminhada cristã, nós precisamos ter uma expectativa sempre de coisas boas, e por coisas boas sobre as nossas vidas. Nós temos que sempre estar ali, sabe, com uma expectativa de que a cada manhã, a cada dia o Senhor tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Como eu falei aqui no início, o Senhor é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos conseguir extrair tudo aquilo que o Senhor tem. Sabe, o Senhor é muito rico. O Senhor é muito rico. Ele realmente é essa fonte inexaurível. Nós jamais vamos conseguir de fato ali extrair do Senhor a ponto dele não ter mais. Por isso nós precisamos sempre ter essa expectativa de que quanto mais o Senhor nos abençoa, mais Ele quer nos abençoar. Que o prazer de Deus está em ver você vivendo dias abençoados, felizes. Você sabe, não é de hoje, mas há muito tempo se prega um evangelho que não é o evangelho. O apóstolo Paulo fala de um outro evangelho e ele mesmo diz: mas não existe outro evangelho, só existe um, o evangelho da graça. E você sabe, evangelho significa boas notícias, boas novas. Mas por alguma razão, o diabo, ele sabendo, que o homem, quando ele está apoiado nessa graça, ele é muito abençoado, ele avança, ele cresce, ele prospera. Então ele vai trabalhando de tempo em tempo para que esse evangelho, que é o único evangelho, não seja pregado, mas que a lei seja pregada, misturada com a graça. E então você vai ver as pessoas pregando, elas nunca pregam a lei pura, porque a lei pura assusta, e você sabe, a lei pura somente um judeu, de fato, só nas sinagogas ela é pregada. Por mais que a maioria das igrejas são legalistas, elas nunca pregam a lei pura, mas elas pregam lei e graça misturadas. E aí todos concordam com algo: a salvação é pela graça.
Não há nenhuma divergência quando fala-se disso. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2. Só que, ao mesmo tempo que eles falam que a salvação é pela graça, eles colocam que todas as outras coisas são alcançadas pelo mérito, meu e seu. Que nós precisamos nos esforçar. Mas veja, não é o que Jesus falou. Jesus falou que nós recebemos todas as coisas juntamente com Ele. Assim como Ele nos salvou pela graça, todas as demais coisas nós recebemos da mesma forma, pela graça. Sem merecer. Nenhum de nós podemos merecer as bênçãos de Deus. E esse é o grande problema. Todas as vezes que nós queremos merecer, nós impedimos Deus de nos abençoar. Não é Deus que não quer nos abençoar, nós é que impedimos. Por quê? Porque nós deixamos a justiça de Cristo de lado e nos apoiamos na nossa justiça, naquilo que eu estou fazendo. Então eu digo: Senhor, eu me comportei, Senhor, eu orei, Senhor, eu jejuei, Senhor, eu fui na conferência, Senhor, eu dizimei, Senhor, eu fui na célula, Senhor, eu estou discipulando, Senhor, eu estou evangelizando. Logo, você coloca todas essas coisas querendo que Deus agora te pague, te dê a paga por isso. Mas Deus não te dá nada porque você fez algo para Ele. Tudo que Deus te dá, Ele te dá por causa da graça dEle. Nós não somos merecedores e jamais seremos. Ou é pela graça, ou nós não recebemos nada. Então você vai ver irmãos que estão há muito tempo servindo a Deus e eles não conseguem ver muita frutificação, eles não veem avanço. Mas quando você vai ver qual que é a raiz é a justiça própria. Eles estão apoiados no que eles fazem, ou no que eles deixam de fazer. Se eu faço, eu mereço, mas se eu não fiz o que eu devo fazer, eu não mereço. E aí Deus, Ele vai me punir, Deus, Ele vai me castigar, Deus não vai me abençoar. Veja, tudo isso não tem a ver com o Evangelho, não condiz com a palavra de Deus. É um grupo de pessoas que infelizmente ainda é a maioria, que estão ainda apoiados lá na velha aliança, não transicionaram, não mudaram. Deus mudou, a dispensação mudou, mas o irmão continua lá. Deus não está mais lá, querido. Quando fala-se que o véu se rasgou de alto a baixo, Deus saiu. Esse véu, também você precisa entender que fala da lei. Enquanto a lei estava ali, predominante, o homem não podia acessar a Deus. Por quê? Porque todas as vezes que o homem acessava a Deus da lei, o homem estava em pecado, em descrédito, impossibilitado de acessar a Deus. Por quê? Porque o homem não fez o suficiente, não tem ali aquilo que é necessário para acessar a Deus e ter comunhão com Deus. Só existe uma forma de termos comunhão com Deus: por meio do sangue, por meio do sacrifício. Então por que o véu se rasgou de alto a baixo? Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi morto, o sangue dele foi derramado, e esse sacrifício foi aceito pelo Pai. Agora todos aqueles que creem nesse sacrifício e recebem esse sacrifício, estão cobertos por esse sangue. Logo agora, Deus Pai pode sair ali e ter comunhão com essa pessoa, e essa pessoa não morre mais, porque quando Deus olha para ela, o que Deus vê? O sangue. Essa pessoa está justificada, ela está ali purificada com o sangue do Cordeiro. Deus não pode mais matá-la, o juízo de Deus não pode mais vir sobre ela, ela se tornou filho. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Mas quando eu continuo me relacionando com Deus com base na lei, o que acontece?
é o véu posto. Deus não pode se relacionar comigo. Se eu me relacionar com Deus com base no véu, na lei, o que vai acontecer? O juízo dele vem sobre mim. As maldições concernentes à lei vêm sobre mim, me alcançam. E aí todas as maldições de Deuteronômio 28 te alcançam. E aí o irmão fala, mas como pode? Eu estou assim, eu estou com isso e aquilo outro, mas nós não estamos debaixo da graça. Pois é, estamos debaixo da graça, mas você continua se relacionando com Deus com base na lei. E Tiago diz, se você quebrar um sequer dos mandamentos, você quebrou todos e está passível de toda a maldição da lei. Ou seja, para você ser abençoado pela lei, você tem que cumprir toda ela. E nenhum homem cumpriu a lei. Nenhum homem. O único homem que cumpriu a lei, ele não é só homem, ele é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Foi o único. Nem o próprio Moisés, por meio de quem a lei foi dada, cumpriu. Moisés foi reprovado por causa da própria lei que veio por meio dele. Então, ou você se relaciona com Deus com base na graça, ou você não pode ser abençoado, ou você não pode ver frutificação, multiplicação, crescimento. E aí você não consegue ver dias felizes, como Pedro aqui está dizendo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quero te dizer, Deus quer que você ame a vida e tenha dias felizes. Hoje eu pergunto para você, você tem prazer nessa vida? Seja sincero, não precisa responder. Você tem prazer na vida que você tem? Você ama a sua vida? Todos os dias você acorda feliz? E eu não estou falando das condições que são flutuantes. Um dia você tem dinheiro na conta, outro dia não tem. Um dia você tem dívida, outro dia você não tem. Não. Apesar de todos os pesares, ou mesmo que você esteja com tudo alinhado, você sempre está ali olhando para o Senhor e se alegrando. Por quê? Porque não são as condições que os olhos podem ver, que te traz alegria e que te faz amar a vida e ver dias felizes, mas é o fato de você saber que você tem um Deus que te ama, que morreu por você, que deu a vida por você e quer te levar a uma vida abundante. Ele não quer só te dar vida, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Não é qualquer vida, é uma vida que vale a pena ser vivida, que você tem prazer. Sabe, amar a vida, querido, desejar viver dias felizes, deveria ser algo ansiado por todos os cristãos. Não pode ser algo que as pessoas, não, isso aí não é bem assim. Deus ele tem para nós dias bons, mas nós temos que saber e entender que Deus também, Ele precisa nos dar uns dias ali difíceis, terríveis, de lutas e tribulações. É necessário. Não, Deus não tem luta para você. Deus não tem tribulações para você. Deus tem vida e vida em abundância. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para que você fosse curado de toda enfermidade, para que você tenha paz, alegria. Por isso que Jesus se manifestou. Então todo mal vem do diabo, todo mal está relacionado à incredulidade da minha parte. O fato de eu olhar para a palavra de Deus e não concordar com ela, e por conta disso então o diabo tem acesso. O diabo ali tem abertura para trabalhar na minha vida, para tirar minha alegria, para tirar minha paz, diferentemente do que Deus tem para nós.
Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Quantos irmãos pensam que Deus deseja enviar doenças, enfermidades ao seu povo? Quantos irmãos pensam que Deus derruba avião, capota carro, que Deus pune os seus filhos com doenças terríveis como câncer? Veja, mas por que esse tipo de mentalidade? Porque tem filhos de Deus que pensam dessa forma, porque eles ainda, de fato, não entenderam o Evangelho, eles não conhecem o próprio Deus, eles não conhecem o Pai Celestial que eles têm. Mas por quê? Por causa de um ensino errado, por causa desse ensino legalista. Não, você tem que merecer, se você não merecer, você não recebe de Deus. Mas Deus fala o contrário. Deus fala, a minha bênção é só para quem não merece. Porque quem pensa que merece não pode receber. Porque se ele acha que merece, ele está apoiado no que ele faz, e não no que o meu filho fez. Logo eu não posso abençoar, porque ele está apoiado na sua justiça, no seu comportamento. Agora pare e avalia comigo, se o Deus que nós servimos é um Deus que manda doenças. Fala a verdade, tem como nós amarmos a vida, ou termos dias felizes? Seja sincero. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagina o oposto. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus for contra você, acredite em mim, você não tem a mínima chance. Pode juntar o inferno, a humanidade, os anjos, tudo que você pensar, pode se juntar. Se Deus for contra você, você não tem chance. Mas graças a Deus que não é essa a verdade. A verdade é, se Deus é por você, quem será contra você? No original não é só quem, é o quê? Qualquer coisa que se levante contra você, vai perder. Por quê? Porque Deus é conosco. Veja, mas as pessoas tendem a mudar o Evangelho, a mudar a palavra. Deus está vindo trazendo algo para encher o seu coração de fé, mas alguém diz, olha, e se Deus estiver chateado com você? Acredite, querido, se Deus estiver chateado com você, você está frito. Sabe por que Deus não está chateado com você? Porque Ele ficou satisfeito com o sacrifício lá na cruz. Ele olha para você e Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus sobre você. E Ele fala, a dívida está paga, você não tem mais débito, o meu amor está sobre você. Eu decidi te amar incondicionalmente, não pelo que você fez, mas pelo que o meu filho fez, pelo que eu mesmo fiz por você. Você jamais poderá corresponder ao amor de Deus, meu irmão. Ou é o Senhor, ou nós estamos perdidos. Quantos pensam que a doença, a adversidade traz glória para Deus? Não, na luta ali, na doença, isso vai glorificar a Deus. Pregadores falam isso. Só que eles falam isso porque é na vida do irmão, mas na vida dele ele não quer que Deus seja glorificado na vida dele com uma doença. Mas na vida do irmão, Deus não é. Não tem como eu olhar para alguém morrendo e falar assim, Deus seja glorificado por esse irmão doente. Não dá. Tem irmãos que leem a Bíblia e leem completamente diferente do que ela está dizendo. Pastor, mas a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, não é por tudo agradeça. É completamente diferente. Eu dou graças mesmo passando necessidade, mas não agradeço pela necessidade.
Eu dou graças apesar da doença, mas não dou glória a Deus porque eu estou doente, porque isso não glorifica a Deus. Sabe o que glorifica a Deus? Saúde, vigor, disposição, prosperidade. Breno falou aqui sobre, irmão, eu acho que na miséria Deus é glorificado. Você acha que Deus é glorificado na miséria? Bendito seja o Senhor pela fome que o Igor está passando. Tem alguém que não faz sentido? Bendito seja o Senhor, porque aquele irmão nunca passou necessidade. Deus sempre supriu. E é o que a palavra diz. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o justo desamparado não glorifica a Deus. A descendência do justo mendigando o pão não glorifica a Deus. Porque o Senhor está dizendo, o justo não vai passar por isso, porque o justo está apoiado em mim. Ele não é justo porque ele fez justiça, praticou justiça. Ele é justo por causa da justiça de Cristo que está sobre ele. A justiça de Cristo que foi imputada a ele. Não é a sua justiça, não é a minha, é a justiça de Cristo. Por isso somos justos. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Ô meu irmão, acredite em mim. A vontade de Deus é que você viva essa vida abundante, uma vida próspera, que você seja saudável, que você não passe necessidade, que você seja daquele que empresta, não daquele que toma emprestado, que você seja aquele que está por cabeça e não como cauda. Veja, essa é a ordem, essa é a maneira que Deus estabeleceu para o justo, para os seus filhos. Quando nós falamos de cura, de saúde, de doença, você vai ver, você em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia você vai ver Deus, ali Jesus, enviando doença para alguém. Mas você vai ver o Senhor curando, tirando doenças. O Senhor dizendo que a vontade dele é que a pessoa seja curada. Todos os enfermos que foram até Jesus foram curados. Mas ele mesmo não colocou doença em ninguém. Veja, e quando nós estamos saudáveis, nós amamos a vida. Nós somos felizes. Tem alguém doente, acamado, que ama a vida? Dá para amar a vida doente, acamado. Dá para amar a vida ali com dores que não passam, sofrendo. Tem como ter dias felizes assim? Eu vou te dizer, eu já fiquei amuado aqui. Eu estava ali tocando bem no comecinho, mas eu dei uma chapuletada na caixa ali, estava escuro, e fez aqui mais um talho aqui no meu dedo, sangrando, parece que uma abelha picou, estava um veneno assim, ó, mas latejando. E eu já fiquei amuado. Já fechei a cara por causa da dor. Uma batidinha na caixa, mas machucou, está doendo. Agora você imagina uma pessoa acamada com uma bactéria, com um vírus, infeccionada, sabe, com uma infecção, com tumor, qualquer coisa, e dor, só medicamento para... Tem como ser feliz dessa forma? Eu quero te dizer, não é de Deus. Deus não tem isso para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você são dias felizes. Pastor, mas isso não significa que nós não vamos passar por luta. Claro que nós vamos passar por lutas, mas nós vamos vencer apesar das lutas. Pode ter o dia sim da doença, pode, mas não foi Deus que deu, que colocou. Não foi ele. Essa febre, essa infecção, esse tumor, não foi Deus que colocou, mas Deus quer tirar, Deus quer te curar, Deus quer te sarar. É isso que Deus tem. O Senhor Jesus morreu na cruz, e dos motivos da morte de Jesus na cruz, além de nos salvar, nos remir, nos dar a vida eterna, foi também para levar as nossas doenças e as nossas enfermidades. Pare e avalia.
se Deus Pai enviou o Filho para morrer na cruz, e através das chagas dele, das feridas dele, nós vamos ser curados, sarados, faz sentido ao mesmo tempo ele pegar e mandar doença? Faz sentido? Espera lá, você vai falar assim, ó, Deus tem um transtorno de bipolaridade. Claro que não tem. Mas quando você pensa que Deus, ao mesmo tempo que ele manda o Filho para te salvar, para te curar, ele manda doença. Faz sentido. Eu mando meu filho para morrer, mas agora eu me arrependi, porque o Jean vai fazer bagunça lá na frente, e eu já vi que Deus já sabia de todos os seus dias. Deus já sabia daquele dia que você ia desobedecer, que você ia fazer algo de errado. Ele não morreu enganado por você, ele não morreu iludido. Eu vou morrer, pai, mas eu estou na expectativa que o Igor nunca vai me trair. Não, ele falou, eu vou morrer pelo Igor, mesmo sabendo que tal dia, tal hora ele vai me trair. Você está entendendo? Ele sabia, claro que ele sabia. Ele não morreu enganado. Só que ele diz, o meu sangue basta. O meu sangue basta. Ele pode errar, ele pode falhar, mas eu vou levantá-lo de novo, porque ele vai clamar. Ele vai clamar, e ele é filho. Filho sempre volta para casa, filho sempre recorre ao pai. Você está entendendo? Então não fique pensando que Deus morreu enganado por você, ou também não tem um outro pensamento extremo. Qual que é? Deus morreu por mim porque sabia que eu ia ser um cara ajeitado, sabia que eu ia ser obediente, sabia que eu ia ser alguém que anda alinhadinho. Não, querido, não se iluda. Ele morreu por você, sabendo de todas as suas falhas. Sabe qual que é a chave? Não é a sua fidelidade, é a fidelidade dele. O Senhor não estava, quando morreu por nós na cruz, ele não estava apoiado na sua fidelidade, ele estava apoiado na fidelidade dele. Porque não há um homem sequer fiel, nenhum de nós somos fiéis. Todos nós em algum momento traímos ao Senhor, todos nós em algum momento desapontamos ao Senhor. E se você acha que isso, pastor, que conversa que é essa? É porque você ainda não entendeu quem é você, você não sabe quem é você. Você está achando que você é a florzinha de Jesus, que nunca erra, que nunca falha, que nunca... Não, todos vão errar, todos vão falhar, até mesmo depois de salvos. Você, Jesus me salvou, agora nunca mais vou errar. Não se engane, não se engane. Enquanto nós estamos nessa carne aqui, corruptível, nós estamos sujeitos a falhas. Eu não estou falando de viver uma vida no pecado, não estou falando de viver uma vida em pecados grosseiros, não. Mas em algum momento você vai errar, em algum momento você vai desapontar alguém, em algum momento você vai ser grosso, em algum momento você vai falar o que não devia, em algum momento você vai pensar, vai ter pensamentos ruins, impuros, porque nós não temos controle total sobre a nossa mente. Eu posso impedir o diabo de criar ninho, mas eu não posso impedir o diabo de lançar setas na minha mente. E nesse momento que veio seta, você já errou. Está me acompanhando, amém? Nós precisamos entender que ou é pela cruz, ou é pelo sangue, ou não tem outro jeito de ser salvo, ou não tem outra maneira de sermos abençoados. É por causa da cruz, é por causa do sacrifício. Sabe, meu irmão, aqueles dias em que nós não temos o recurso para pagar as nossas contas, são dias que você fica angustiado, quando você tem pessoas te ligando, cobrando, e você não tem como pagar, não tem como você ficar ali alegre, não tem como você ficar empolgado, animado. Esse dia não é dia de alegria. Sabe, esses momentos de dores,
esses momentos em que você, sabe, às vezes sofre uma traição, alguém que você muito ama, aquilo te machuca, não tem como você ficar feliz e bem com aquilo. Uma vida assim, de confusão, de angústia, de tristeza, não é a vida que o Senhor tem para nós. Nós podemos passar em algum momento por lutas, por dificuldades, mas como eu sempre digo, preste atenção, o choro dura uma noite, é uma noite, significa que é para ser um tempo curto, breve, não é para ser um tempo prolongado, não é para você viver uma vida de luta. Agora, quantos irmãos vivem uma vida de luta? A vida dele, você fala, irmão, como é que você está? Ele fala, pastor, levando, né? Aquela vidinha de sempre, luta, matando um leão a cada dia, mas tem dia que eu não mato o leão, tem 2 para o outro, fica 2, e a vida é difícil, pastor. Você nunca ouve o irmão falando, não, pastor, eu estou bem demais, melhor do que eu mereço. Não, ele está sempre queixando. Mas aí você vai ver a mentalidade errada a respeito do Pai, a respeito da palavra. Não concorda com a palavra de Deus, está sempre dizendo diferente do que o Senhor Jesus fala. Sabe, meu irmão, viver dias felizes, amar a vida e viver dias felizes, é só para os filhos de Deus, não é para o mundo. O mundo, o que ele tem é otimismo, é o máximo, pensamento positivo, é diferente da esperança bíblica, que está baseada na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Eu sempre espero por coisas boas, porque quem é fiel? Ele, não porque eu sou fiel, é porque Ele é fiel. Eu não estou apoiado no meu amor por Deus, mas no amor de Deus por mim. Isso precisa ser lembrado sempre. É o amor de Deus por mim que faz a diferença, não é o meu amor por Deus. Quantos irmãos pensam, pastor, porque eu amo a Deus, eu sou abençoado. Oh, querido, você é abençoado porque Ele te ama. O seu amor para com Deus oscila, o seu amor para com Deus falha, e ele é limitado, mas o amor de Deus não falha. O amor de Deus é incondicional. Mas sabe, o meu amor e o seu amor por Deus depende de como estão as coisas na nossa vida. Aí você fala, não, pastor, não funciona. Quantas vezes eu vejo, irmãos, quantas coisas estão bem, a vida financeira está bem, o casamento está bem, eles estão ali, eu amo o Senhor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mas o dia que a crise vem, o dia que ele passa por alguma luta, ele já não consegue mais dizer que Deus é bom. É difícil sair um glória a Deus, é difícil louvar ao Senhor. Por quê? Porque o nosso amor por Deus oscila, porque nós não somos de fato fiéis. É uma grande ilusão pensar que nós somos. Mas eu falo, Senhor, me sustenta para eu permanecer até o fim, honrando ao Senhor. Eu de mim mesmo não posso, eu por mim mesmo não consigo. Senhor, mesmo em meio a lutas e tribulações, que ache em mim, que seja encontrado, sabe, em mim um louvor e adoração ao Senhor, apesar, mas até isso você tem que entender, é o Senhor que te sustenta, você não consegue, nós não conseguimos, é pela graça. Pastor, por que eu posso esperar coisas boas? Por que eu posso amar a vida e ter dias felizes? Sabe por quê? Porque Cristo se tornou o que você era, para que você se torne o que Ele é. Ele se fez maldito para você
ser bendito do Pai. Ele enfermou na cruz para você ser sarado, curado, saudável. Ele se fez pobre para você ser enriquecido. Ele chamou o Pai de Deus para você chamar Deus de Pai. Você sempre declara isso comigo na ceia, mas você precisa, sabe, ter isso internalizado no seu coração como uma verdade inquestionável. O Senhor te substituiu. A morte dele na cruz foi substitutiva. Ele passou por tudo aquilo que foi terrível, sofreu a ira de Deus para você receber a vida, a bênção de Deus. E isso está decretado sobre você. Nada pode mudar, a menos se você não crer nessa verdade. O Senhor recebeu o que nós merecíamos, para que hoje, querido, nós recebamos o que Ele merece. O céu, para mim, para você, está assim, ó, só sim, sim. Porque o céu não pode dizer não para Jesus. Assim como o céu não pode dizer não para Jesus. Quando você fala, Pai, eu preciso de uma cura, no céu já está assim, ó, sim, amém. Mas não é porque você é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele conquistou, Ele garantiu isso por mim e por você. Por isso que a palavra de Deus diz, para todas as promessas está o sim e o amém. Já está ali decretada a bênção sobre você e sobre mim, por causa da cruz. A cruz para nós não é como a cruz para o mundo, que é loucura, não é só um dia de coelhinho, essas bobagens, que nós vemos às vezes até no nosso meio. Não vi nada, irmãos, não estou desabafando, mas às vezes no nosso meio, pais no nosso meio dando ovinho de chocolate, falando que é o ovo da Páscoa. E o menino cresce não entendendo que a Páscoa é Cristo, mas aí ele fica na cabeça dele que é o coelho, que é um negócio comercial, de fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Não, a Páscoa, a verdade, nós nem celebramos, nem comemoramos. Por quê? Porque a Páscoa já aconteceu, a morte de Cristo já aconteceu. Não é algo que está acontecendo todo dia, aconteceu de uma vez por todas, há 2000 anos atrás. A morte do Senhor já aconteceu. Quem celebra isso é o judeu. Eu sei que você está acostumado vendo os crentes fazendo isso, mas não é a prática de fato. A prática é você entender só a ceia. O memorial é a ceia, para lembrar da morte de Jesus, até que Ele venha. É só para lembrar, Por que aconteceu aquilo? Para eu ser perdoado, para eu ser justificado, para eu receber a salvação, para eu ter comunhão com Deus. Veja, eu preciso crer nessas verdades, se eu quero viver dias felizes, se eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, se eu digo, pastor, será que isso aí é bem, é isso mesmo? Será que não depende do que eu faço, das minhas obras? Não é pelas minhas obras e nem pelas suas, para que nós não venhamos nos gloriar diante de Deus. É pela graça, é dom de Deus, é presente para mim e para você. Ninguém vai poder chegar lá no céu e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu fui um bom menino, uma boa menina. Não, você está aqui por causa da minha graça, não é pelas suas obras. Ninguém vai se gloriar dizendo, eu estou aqui por causa das minhas obras. Então nós precisamos ter clareza dessa grande troca ali que aconteceu no Calvário, ter clareza do amor de Deus por nós e saber que Deus não está mais irado conosco, que não é como o mundo de ter simplesmente pensamento positivo, porque nem o pensamento positivo vai te ajudar, querido. Por isso que o mundo não pode ir muito além com o pensamento positivo, porque ele tem dentro de si uma consciência. Em algum momento essa consciência vai dizer o que te faz pensar que você merece ser abençoado, se você é falho, se você tem pecados. Uma hora a consciência cobra, e quando ela cobra, o pensamento positivo se esvai. Não adianta pensamento positivo.
Você precisa ter fé na palavra, na fidelidade de Deus. Não adianta pensar, eu estou aqui acreditando que vai acontecer. Não adianta só acreditar que vai acontecer, porque você acha, não, uma hora sua consciência vai acusar, vai te lembrar dos seus erros. Ou você está apoiado no que Cristo fez, ou você não vai conseguir viver uma vida abundante de dias felizes. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício dele na cruz, o sangue dele que foi derramado, é a garantia de que o meu passado foi apagado, que o diabo não tem mais nada para usar contra mim. Todas as vezes que ele vem me acusar a respeito do meu passado, eu só preciso mostrar para ele a cruz e lembrá-lo do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. Eu só mostro para ele a cruz. Eu não mostro o que eu estou fazendo, eu mostro o que Cristo fez. Lá naquele dia, Satanás, sua cabeça foi esmagada. Você feriu por um período o calcanhar do Senhor, mas ele esmagou a sua cabeça. Mas não durou muito tempo. Essa ferida, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, ele foi assunto aos céus, ele vive e reina para sempre. Esse é o motivo porque nós temos grande expectativa do futuro, porque nós não temos mais passado, foi apagado. Agora nós podemos ter esperança, não precisamos mais ficar preocupados, não há mais condenação. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus por nós, lançou fora todo medo. Não há mais medo, eu vivo em paz com Deus, sabendo que Ele me ama, que Ele tem o melhor para mim, que Ele quer me abençoar a cada dia. Oh, querido, Deus jurou que não se iraria mais contra você. Você consegue entender isso? Isaías 54:9, porque isso é para mim como as águas de Noé. Jurei, pois, que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais iraria contra ti, nem te repreenderia. Sabe por que isso aqui? Por causa de Jesus. Não é por causa de você, é por causa do que Jesus fez. O Senhor se comprometeu a nos dar um grande futuro por causa da nova aliança. Jeremias 32:40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha o que o Senhor está dizendo que Ele fez, Ele faria, mas Ele já fez. Aqui era lá o profeta Jeremias anunciando algo que acontece agora, no período em que Jesus vem, morre na cruz, e a partir da morte dele na cruz, uma nova aliança é realizada, e agora ele está dizendo, através dessa aliança, que é eterna. E Paulo diz, quando ele celebra a ceia, a respeito do cálice, ele diz, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Por causa desse sangue, dessa aliança eterna, o Senhor está dizendo, eu não vou deixar de fazer o bem para vocês. Olha isso, o Senhor está dizendo que nunca vai deixar de fazer o bem para mim e para você, e Ele vai colocar o temor dEle no nosso coração. Não é você que vai se esforçar e vai dizer, Senhor, eu vou ficar aqui atento para não errar, para não vacilar, e você fica todo preocupado com... Não é algo que você tem que ficar consciente, não, é algo que agora faz parte da sua nova natureza. O Espírito Santo passou a habitar em você, e agora pelo Espírito você vai estar consciente da bondade de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus por você. Agora você não fica preocupado se policiando. Ai, Senhor, o que eu fiz hoje de errado? Aí você vai e começa a lembrar dos seus erros do dia, começa a pedir perdão por todos os seus erros. Não precisa, não é assim mais que você vive, porque você não tem mais consciência de pecado, você tem consciência da justiça de Cristo, que Ele
Ele resolveu na cruz. E Ele diz: para que nunca se apartem de mim. Tudo isso você nunca vai, ninguém te tira das mãos dEle. Uma vez que você é dEle para sempre. Ele te comprou por alto preço, preço de sangue, querido. Acredite, Deus tem prazer em te prosperar. Deus tem prazer em te dar dias felizes. Salmo 35, 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo. O Senhor se compraz na sua prosperidade. Aonde o Senhor tem muito prazer? Na sua prosperidade. O Senhor não tem prazer na sua doença. O Senhor não tem prazer na sua tristeza. O Senhor não tem prazer na sua dor. O Senhor não tem prazer na sua escassez. O Senhor tem prazer na sua prosperidade. Ele tem prazer quando Ele vê você feliz, alegre. Você pode dizer amém? Oh, meu irmão, eu vou te dizer, parece muito simples, parece muito básico. E você pensa: pastor, isso aí todo mundo sabe. Acredite, poucos sabem. Por revelação, poucos. Porque se a maioria tivesse revelação, seria muito diferente a vida de muitos e muitos irmãos. Não seria essa vida de montanha-russa. Deus não tem uma vida de montanha-russa para você. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno. Não, é uma vida de céu. De vez em quando vai ter o vale. Mas sabe, querido, mesmo quando você estiver no vale, Ele passa com você e você vai vencer no vale. Mas sabe, a maior parte da sua caminhada vai ser no monte. Vai ser ali na comunhão com Ele, se alegrando. Tem sim o dia do vale, tem o dia mau, como Efésios diz, mas é o dia no singular. De novo eu te digo, um dia, uma noite, o dia mau, não são os dias maus. Todas as vezes que o Senhor vai falar da luta, ali a respeito, que está ali reservada a todos nós, é o dia, não são os dias. Mas quando o Senhor vai falar da vitória, das bênçãos, é sempre em grande quantidade, é abundante, é muito. É o que Deus tem para mim e para você. Deus se alegra em te dar coisas boas. Eu sempre falo, e às vezes parece repetitivo, você pode achar, mas eu não acho algo mais poderoso que esse texto. Quando vai falar de fazer bondade, nós que somos maus, fazemos boas coisas para os nossos filhos. Deus diz: imagina eu que sou bom, o que eu não vou fazer por você? Meu Deus, nós precisamos conceber isso no nosso coração. Mateus capítulo 7. Sabe, Deus quer que seus parentes, que seus amigos vejam quanto Deus tem te abençoado, para que o nome dEle seja glorificado. Deus quer ser glorificado na vida das pessoas à sua volta. E só existe uma pessoa, uma forma de Deus ser glorificado na sua vida: quando você está acessando o favor e a graça dEle. Quando você está vivendo uma vida abundante, dias felizes. Oh, meu irmão, Jeremias 33, 9 diz: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e temerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Sabe por que muitos não acessam esse bem e essa paz? Porque não acreditam. Porque não acreditam. Sabe por que Israel não desfrutou de todo esse bem e essa paz? Porque sempre estavam apoiados na justiça deles. Porque sempre estavam apoiados na lei. Sempre no quanto eles podiam fazer para Deus. Eles estavam na equação.
por isso não puderam ver o dia do Senhor, por isso perderam essa oportunidade, por isso foi passado para nós essa oportunidade, e hoje nós precisamos fazer diferente do que os nossos pais, como diz, que lá desobedeceram. Por que eles desobedeceram? Qual foi a desobediência? A desobediência foi porque eles não creram, não foi porque eles fizeram algo, foi porque eles não creram. Por isso eles não entraram no descanso, e esse descanso está proposto a todos nós, para todos nós. Não venhamos fazer o que eles fizeram, o erro deles, que sirva para que nós não venhamos cometer o mesmo erro, e a gente perder esse descanso que está proposto a nós. Não tem ira de Deus para você, meu irmão. Eu estou aqui para te dizer nessa noite. Você vai ouvir um monte de gente dizendo isso, vai falar: não, esse pastor está falando, é a mensagem para te deixar alegrinho. Não é para te deixar alegrinho, não, é porque essa é a verdade. A gente está aqui para contar boas notícias, esse é o Evangelho. E eu estou aqui para te dizer nessa noite: Deus não está irado com você, não está irado com você, pelo contrário, Deus te ama, e te ama tanto, que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por você. Agora, o fato de você aceitar ou não é outra história, mas o amor dEle está destinado a você. Só que agora você precisa ter só uma coisa: aceitar esse presente, aceitar esse amor. Não é universal, não é como a doutrina do universalismo, que ensina que todos são salvos, crendo ou não crendo. Mentira! Há uma condição, e a condição é crer no Filho de Deus, que foi enviado para morrer por nós. Tem que crer, mas crer não é fazer nada, é apenas dizer: eu acredito no que o Senhor diz na tua palavra, Deus. Eu digo amém para a tua palavra. Deus só quer que você diga amém, e deixa que o resto Ele vai fazer. Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai te libertar da prostituição, das drogas, dos vícios. Ele vai te libertar de todo o mal, e Ele vai te abençoar. Seu papel é único, é apenas olhar para Ele e crer nele, e deixar que a obra quem faz é Deus, é Ele mesmo. Você não pode fazer nada por si, você não pode se transformar, é só o Senhor, Ele é o transformador. Deixa esse trabalho para o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Olha o que Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe por quê que eu tenho esperança? Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Ele derramou, eu não fiz nada, Ele derramou esse amor no meu coração. Por isso eu tenho esperança, eu tenho expectativa de dias bons e felizes sempre. Mas por quê? Porque Ele me amou, porque Ele derramou esse amor. Ele fez tudo que diz respeito a Deus, inicia nele e termina nele. Nós não fazemos nada, nós só precisamos crer. Essa é a nossa única função, crer. Você pode dizer amém? Deixa eu caminhar, acelerar para a gente participar da ceia. Pedro diz, ele dá a resposta: como nós podemos amar a vida e ver dias felizes. Primeiro ele diz: refreie a sua língua do mal. E aí o que é refrear, pastor? A língua do mal, qual que é o conceito? Que a maioria pensa: refrear a língua do mal é não ficar, não fofocar, é não falar palavrão, palavras. Não é nada disso. É muito mais profundo que isso. Ah, pastor, quer dizer que pode falar? Claro que não. Você não pode falar palavrão, isso não é próprio de alguém que nasceu de novo. Você não é mais porco, você é ovelha. Nasceu de novo, porco, é porco que fala essas coisas. Quem nasceu de novo, fala coisas próprias ao seu novo nascimento. Você agora é da realeza, você fala como um nobre agora.
Você está entendendo? Nova natureza. As coisas velhas passou, tudo se fez novo. Mas veja, é muito mais profundo que não fofocar, que é errado, que não é de Deus. Alguém que nasceu de novo não faz mais essas coisas. Não faz, não é próprio dele. Se faz, ele é o erro que eu falei, é aquele vacilo. Porque carne. Aí ele cai em si, meu Deus, fofoquei. Dona Fifi, você nasceu de novo. Você não é mais mexeriqueiro. Você é alguém que está ali para falar a verdade, para abençoar, para edificar. Mas refrear a língua do mal, acredite em mim, é muito além disso. É quando Deus fala algo para você e você simplesmente fica com a palavra dele. Você não vai na contramão do que ele diz. Deus falou que o povo ia entrar em Canaã, que aquela terra era a terra que manava leite e mel. Mas o que os 10 espias fizeram? Não refrearam a língua do mal. Falaram diferente de Deus. Falaram diferente. Deus falou, essa terra eu dei para vocês possuírem. Eles falaram, nós não podemos possuir. Falaram diferente de Deus. Deus falou, eu dei essa terra para vocês por herança. Mas eles falaram diferente. Não podemos acessar. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Veja, um monte de besteira que os 10 espias falaram. Só Josué e Caleb que falaram diferente. Porque neles havia um outro espírito, um espírito diferente, de fé. Eles acreditaram na palavra de Deus. Números 13:32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Isso aqui é estar com a sua língua no mal. Diferente do que Deus está dizendo, é não crer, falar mal, é falar com incredulidade, é falar de forma negativa, é falar o oposto do que Deus disse. Acredite, meu irmão, cada vez que você fala de si mesmo algo diferente do que Deus diz em sua palavra, você está falando mal. Números 14:9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha a diferença daquele que fala alinhado com Deus. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Deus quer que você fale isso. Quando Deus fala, essa doença aí não é para te matar, é para o meu nome ser glorificado. O diabo vai ser envergonhado, ele colocou essa doença, mas eu vou te curar. O diabo vai ser envergonhado e muitos vão glorificar o meu nome. Veja, fica com a verdade, fica com a palavra. Não fique com aquilo que é diferente do que a palavra de Deus diz. Por isso aqueles espias ficaram de fora. Por isso aquele povo ficou de fora. Só Josué e Caleb puderam acessar daquela geração a terra prometida, porque falaram alinhado com Deus. Provérbios 18:21 diz que na minha e na sua boca está o poder da vida e da morte. Deixa eu te dizer, você vai ter vida ou morte, tudo depende daquilo que você diz. Por isso, comece a falar o que Deus fala. Mas Pedro diz, não só refreie sua língua do mal, mas também aparte-se do mal. A parte do mal. Sabe, não há nada que nós venhamos fazer para Deus nos amar mais, ou deixar de fazer para Ele nos amar menos. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Depende de mim o fato de Deus estar satisfeito comigo ou não. Preste atenção, o amor de Deus por mim é diferente da satisfação dEle por mim. Deus me ama, mas pode estar insatisfeito comigo. Uma coisa é o amor do pai pelo filho, outra coisa é o pai estar satisfeito com o filho. Deus quer ter prazer em mim e em você. Quantos pensam e presumem, pastor, Deus me ama porque Ele me ama, Ele está satisfeito comigo? Não necessariamente.
Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. A vontade de Deus é que nos apartemos do mal, para o nosso próprio bem. Quantos nos acusam, falam, a videira fala que o pecado não tem mais problema. Não, querido, não falamos que o pecado não tem mais problema, não é um problema. Falamos que o pecado já foi vencido. Por quê? Porque a palavra diz que nós morremos para o pecado. Mas o pecado continua sendo pecado e um problema. Mas hoje o pecado já não pode mais nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. A morte e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós morremos para o pecado, diz Paulo. Acredite, o pecado tem consequências que fazem que nós não amemos mais a vida. O pecado nos faz perder a alegria da vida. Quantas vezes eu vejo, irmãos, estavam aqui, nos primeiros bancos, jovem, aí ele começa com um namorinho, e aí nós falamos, amado, faz corte, é o melhor caminho, e ele não ouve o conselho, e ele começa a namorar segundo o padrão do mundo, aí vai lá, beija na boca, daqui a pouquinho está fazendo sexo, estava aqui na segunda fila, ele vai lá para a fila do meio, daqui a pouquinho, ele está lá na última fila, daqui a pouquinho, ele não vem mais no culto. Sabe por quê? Porque o pecado tirou a alegria dele servir ao Senhor. Ele está debaixo de condenação. O amor de Deus não mudou por ele. Ele continua sendo amado por Deus. O filho pródigo, o pai deixou de amá-lo quando ele estava lá cuidando dos porcos. Depois que ele pegou toda a herança e gastou, o pai parou de amar. O pai continua amando. Quem que é aquele pai? Você sabe, é Deus. Deus não deixou de amar o filho. Ele continua, tanto é que quando ele volta, ele não volta por amor ao pai, ele volta por causa da barriga dele, que ele estava com fome. Veja, nunca tem a ver com a fidelidade do filho, minha e sua, nós, não tem a ver sempre com a fidelidade do pai. Apesar do filho, que ali aponta para todos nós, o pai nos recebe mesmo assim. Todas as vezes que nos voltarmos para ele, ainda que a nossa motivação seja: tá feia a coisa, eu estou vivendo uma vida de miséria, o mundão aqui só estou me arrebentando. Eu pensava que as pessoas aqui gostavam de mim, mas não, é porque eu tinha dinheiro, agora eu não tenho mais, eles não querem mais saber de mim, eu não tenho mais nada para dar para eles, para oferecer para eles, mas o pai me aceita do jeito que eu sou. O pai me aceita assim, pobre, miserável, de qualquer jeito. Só que ele não vai me deixar de qualquer jeito, ele me aceita de qualquer jeito, mas ele me transforma. Ele põe a sandália no meu pé, ele põe o anel no meu dedo, ele põe as vestes branquinhas de novo, ele me deixa alinhado, ele mata o boi cevado, faz uma festa, porque o filho que estava morto reviveu. O pai nunca deixa de nos amar, nunca tem a ver comigo, com você, tem tudo a ver com ele, com o Senhor. Mas não pense que o pecado não vai te prejudicar, vai impedir você de ter dias felizes, de amar a vida. Acredite em mim. Romanos 6,14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe por que o pecado não vai ter domínio sobre vós? Porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Se você estiver debaixo da lei, o pecado ganha força e poder sobre você. Mas se você está debaixo da graça, o pecado perde completamente a força contra você, porque você agora não está mais apoiado em si, você está apoiado em Cristo. Assim como Ele morreu, você morreu com Ele. Você pode dizer amém? E Pedro diz, em terceiro lugar, aparte do mal. Em segundo lugar, e em terceiro lugar, busque a paz. Sabe que paz é essa? E nós já vamos participar da ceia. Essa não é aquela paz de Romanos 5,1. Projeta Romanos 5,1 para nós. Essa paz você não precisa buscar. Essa paz o Senhor já garantiu. Romanos 5,1. Tem alguém na mesa? Eu
não tinha pedido nenhuma vez, na hora que eu pedi não está mais lá. Aleluia. Romanos 5:1, ah lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz você não precisa buscar. Cristo já nos deu lá na cruz. Ele garantiu para nós. Amém? Mas há uma paz, que essa nós precisamos buscar. Sabe que paz é essa? É o descanso. Esse descanso não pode ficar ali fora da nossa vida. Salmo 23, 1-3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 91, 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Essa é a paz. Eu recorro ao Senhor. Toda a minha vida, tudo que eu faço confiado nele, apoiado nele. Ele é o meu escudo, ele é a minha paz, ele é a minha justiça, ele é tudo que eu preciso. Tudo que eu faço apoiado nele. Por quê? Porque aí eu vivo debaixo da paz, eu vivo no descanso. E quando eu descanso, eu acesso tudo que ele tem para mim. Todas as promessas de Deus para a minha vida, elas são acessadas quando eu entro no descanso, quando eu me assento com o Senhor. E aí então eu posso acessar tudo que ele tem para mim. Se assente, descanse. Sabe por quê? Porque a obra já foi consumada, não há mais nada para ser feito, tudo já foi feito, você só precisa descansar. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Apenas contemple ao Senhor e seja transformado por contemplá-lo. Somente. E deixa o resto, o Senhor vai fazer. Você pode dizer amém? Todo o suprimento de Deus está disponível só para aqueles que descansam no poder dele. Amém, querido? Fique de pé onde você está. Oh, o Senhor quer te conduzir para essas águas tranquilas, para esse pasto verdejante. O Senhor quer que você descanse. Eu não sei o que você está passando, eu não sei das suas lutas, das suas dificuldades, mas uma coisa eu posso dizer para você: o Senhor está cuidando de tudo. Nada foge do controle do Senhor. Ele é o seu Deus, ele é o seu Pai, ele conhece cada uma de suas necessidades. Você pode dizer amém? O Senhor quer que você viva no descanso. O Senhor quer que você viva confiado no amor, no perdão dele. Sabe, a sua ansiedade não vai pagar o boleto que vai vencer amanhã. Não vai. Mas se você confiar no Senhor, um milagre pode acontecer amanhã, e a provisão estar ali para que você possa pagar esse boleto. Você crê em milagre? Sabe, eu estou falando de algo que é imediato. Eu sei que às vezes você fica pensando nas bênçãos de Deus, é coisa assim, é um processo, eu preciso crer, e aí eu preciso ir crescendo em crer, e Deus vai. Não, eu quero te dizer, creia agora, creia hoje, e Deus vai fazer um milagre agora, hoje. Ele é poderoso, eu não sei como. Eu sei que nós ficamos tentando aqui, sabe, imaginar como esse boleto poderia. Eu estou dando um exemplo só do boleto, que pode ser isso mesmo. Esse boleto você não pode pagar amanhã. Deus está dizendo: se você crer, eu pago esse boleto amanhã. Eu sei, é loucura, mas Ele é Deus. Querido, Ele é Deus. Você acha que Deus não sabe aonde estão as pessoas, aonde estão as riquezas, aonde estão os tesouros? Meu irmão, Deus sabe de tudo. É naquela hora, às vezes você vai lá na padaria tomar um pingado, e aí uma pessoa está ali, e do nada acontece, é o seu boleto pago.
do nada. Estou falando de boleto, mas pode ser tantas outras coisas. Sabe, nós precisamos acreditar em milagres. Não pode ser esse negócio de falar milagres era no passado. Na época de Jesus andava-se sobre as águas. Hoje ainda pode ser andado sobre as águas. Nós podemos andar, pisar nas águas e andar por sobre elas. Hoje ainda o Rio Jordão pode se abrir, o Mar Vermelho pode se abrir novamente. O que Deus fez no passado, Deus continua fazendo hoje. Mas você precisa crer que Ele, além de fazer, Ele quer fazer. Creia. Essa semana Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu não sei o que você precisa, qual que é o milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Creia, Deus vai fazer um milagre nessa semana. Você vai testemunhar. Seja de cunho financeiro, seja uma saúde física, mental, algo relacionado à sua saúde física e mental, seja às vezes o seu casamento, os seus filhos, alguma coisa, não sei o que é, mas Deus está dizendo, eu vou fazer. Apenas creia, creia, dê crédito a Deus, refreia a sua língua do mal. Pedro está dizendo, quer viver dias felizes? Quer amar a vida? Quer? Então refreia a sua língua do mal, aparte-se do mal e busque a paz. Viva no descanso. Deus está dizendo, descansa, eu sou com você. Eu sou contigo. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre serei. Eu não mudei, eu continuo fazendo milagres, eu continuo abençoando, eu continuo sendo Deus. Eu não deixei de ser Deus, eu não sou ex-Deus, eu sou Deus. E o único Deus, Ele está dizendo, não há outro além dEle. Oh Jesus, eu sinto de todo o meu coração, Deus está fazendo coisas. Deus, eu sei, você pode às vezes estar falando, esse pastor está, tudo bem, pensa o que você quiser. Uma coisa eu sei, vai acontecer coisas poderosas essa semana, e eu vou receber uma ligação, meus irmãos vão me testemunhar, pastor, lembra aquela hora que você falou? Eu fiquei, Deus fez, e eu vou glorificar a Deus junto com você. E pode me chamar que eu vou comer pizza com você, vou lá ainda para celebrar com você lá. Aleluia. Você pode dizer amém? Aí no seu lugar, adore ao Senhor enquanto os servos vão distribuir o pão e o cálice. Nós já estamos nos momentos finais da nossa reunião. Os irmãos podem distribuir, por favor, o pão, o cálice. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Senhor, que possamos dizer o que a Tua palavra diz todos os dias da nossa vida, que possamos nos apartar do mal. Senhor, nós não podemos por nós mesmos, mas o Senhor nos capacita, o Teu Santo Espírito nos guia e nos conduz. Deus, por caminhos retos e aplainados, longe do pecado, longe dos embaraços do pecado. Senhor, como diz Hebreus, que tenazmente nos assedia. Senhor, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra. Senhor, leva-nos, ó Deus, para o descanso, que possamos caminhar no descanso. Oh meu irmão, você que está com crise financeira, descansa. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo. Meu irmão, você que está com crise no seu casamento, descansa. O Senhor está cuidando, o Senhor está tratando o coração do seu cônjuge, o Senhor está fazendo. Descansa, querido. Você que está doente, você que tem alguma enfermidade, descansa. Ele é a sua cura, Ele é a sua cura. Fique tranquilo, apenas descansa, apenas confie. Diga amém para a palavra dEle. Diga amém, diga que Ele é a sua cura. Diga que pelas pisaduras dEle você é sarado. Ora mamana mache, ne kamana cancha orie, ebana.
Aleluia, aleluia. Seu coração está se enchendo de fé. Seu coração está se enchendo de fé. Oh, essa palavra gerou fé no seu coração. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai olhar para os seus problemas e as suas dificuldades da mesma forma que você estava olhando. Ah, os seus problemas estavam grandes demais. Agora você está olhando para eles e vendo eles como algo bem pequeno, porque o Senhor está trabalhando. Você está vendo o Senhor trabalhando. O Senhor está te dando imagens. O Senhor está te mostrando que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando, que Ele está no controle, que você não está sozinho, que você só precisa descansar.